Gente, então, ó, só a gente dar um panorama geral de novo rapidinho. Eu tenho aqui então todas as tarefas. Nós criamos grupos aqui, né? Aqui eu tenho a duração de cada tarefa, quanto que ela inicia, quanto que ela termina e de quem que ela depende, tá certo? O que tem mais aqui na frente? O nome do recurso. O que é o nome do recurso? São os recursos que a gente pode usar. Pode ser equipamento, pode ser pessoal, pode ser locação de equipamento também, o que a gente quiser, tá? Isso daí, o recurso, é o que vai determinar o custo do nosso projeto, ok? O que a gente vai definir de recurso então? Supondo que vai ser esse projeto nosso é um exemplo de desenvolvimento de software, nós vamos colocar alguns recursos aqui. Para criar os recursos primeiro, eu vou clicar no terceiro ícone aí, do lado esquerdo, recursos. Cliquem aí para mim. Nessa tela então eu vou fazer como se fosse o cadastro dos recursos que eu posso usar nesse meu projeto. Tá certo? Então eu vou entender como recurso pessoas que vão trabalhar no projeto, equipamentos que eu vou comprar ou equipamentos que eu vou locar. Tá? Então eu vou cadastrar o primeiro recurso, vou cadastrar em programador. Então no nome eu coloco programador. No tipo, ele é material ou é trabalho? Trabalho, né? O que seria material? Se fosse um notebook, se fosse um software que eu tenho que adquirir, tá? Posso colocar um e-mail, mas é desnecessário, não é obrigatório. Eu vou colocar aqui máximo de unidades. Esse máximo de unidades é quantos programadores máximos que eu vou ter. Se eu coloco 100%, quer dizer que eu tenho um programador só, tá? Taxa padrão por hora, eu vou colocar R$10 aí. Barato, né? A hora extra eu vou colocar R$15. Então a taxa padrão é quanto ele ganha por hora. E a hora extra é nas horas excedentes quanto que ele vai ganhar. Tá certo? Esse custo de uso, gente, seria, por exemplo, ó, ele custa R$10 a hora, mas toda vez que ele tiver que começar a trabalhar, ele cobra R$50 pelo menos. Então esse custo de uso seria um valor inicial, um valor que ele cobra para poder começar a ser usado. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos dizer que esse programador não trabalha na empresa. Ele é um programador externo. Então ele cobra realmente esse valor. Ele cobra R$10 a hora e R$15 de hora extra. Mas toda vez que ele precisar de ir na empresa e começar a trabalhar, ele cobra R$50 de deslocamento. Então o custo de uso seria R$50. Precisei dele, eu pago R$50 mais as horas que eu vou usar dele. Ok? Esse acumular aí, gente, é rateado início ou fim. O que quer dizer isso? Eu vou pagar para ele R$10 a hora. Mas como que eu vou pagar? À medida que eu for usando, tudo no começo ou tudo no final. Tá? Exemplo, pedreiro. Como que a gente paga o pedreiro? Não é no final? Ele trabalha tudo e eu pago no final, não é assim? Se fosse, por exemplo, o nosso programador, vamos dizer que cada hora de trabalho você fosse lá e pagasse para ele os R$10. Então a gente trabalhou uma hora, você vai lá e dá R$10 para ele. Trabalhou mais uma, você dá mais R$10. Então eu colocaria rateado se fosse assim. Ou então, se fosse adiantado, eu colocaria no início. Ok? Vou deixar rateado, tá? Aí você fala assim, mas ele não recebe tudo, ele não recebe à medida que ele vai trabalhando. Mas ele recebe por mês. Então, como ele recebe por mês, a forma mais próxima do real, para a gente seria o rateado mesmo. E o calendário base, não sei se vocês lembram que nós definimos o calendário na outra aula. Então, é o calendário padrão, tá? Tem calendário de 24 horas, tem trabalho noturno, e eu posso criar um calendário com horário diferente também. No nosso caso, a gente vai usar o calendário padrão. Bom, vou precisar de programador. O que mais que eu vou precisar, gente?
Computador. Bom, vamos cadastrar os profissionais primeiro? Vou precisar aqui então do analista, né? Analista de software. Então eu vou deixar aqui tudo igual do programador, menos a hora, né? Taxa padrão, vou colocar R$20. E a hora extra, 30. Vou colocar aqui também gerente de projeto. Taxa padrão R$20 e a hora extra 30. O gerente de projeto vai ganhar R$50 a hora e a hora extra 75. Do gerente de projetos, 50 a hora e 75 a hora extra. Vou colocar aqui também o analista de implantação e um analista de testes. Vamos colocar também. Então, um analista de implantação ganhando 25 e 30 e um analista de testes ganhando 22 e 31. Tá, estou jogando com os valores aqui meio aleatórios, só para a gente ter valor diferente. Oi? Na esse eu pus 31. Isso. Perdeu? Deixa eu voltar aqui. Vou deixar na tela para vocês conseguirem enxergar. Difícil de ler? Lê aí que estou conseguindo ler hoje. Dá para enxergar? Vou colocar também um administrador de banco de dados. Ganhando 18. Ah, todo mundo aqui tá ganhando mal. Mas o pessoal aqui trabalha por amor à profissão, não é por dinheiro, não. Hã? 18 e 26.
que mais que a gente precisa aqui para o desenvolvimento? Vou pensar em material agora. Café. Café? Café. Normalmente é uma coisa que a gente não colocaria, né? Eu vou colocar aqui só para a gente ter um exemplo de que não é só coisa física, né? Material. Não pão de queijo não, ninguém come não, só bebe. Taxa padrão, quanto vai gastar de café? Vai gastar R$60 de café. Café é uma vez só, né? Notebook. Vamos colocar o tipo material também. E o custo, um pouquinho, 1.800. Vamos colocar também, vamos dizer que vai ser usado o Visual Studio. Material. R$1.900. Notebook, Visual Studio. Só, né? O quê? Não, vou dizer que fez a Express para não gastar. Quantidade a gente define depois. Oi? Foi 60 no café? É isso que você perguntou? Oi? Não? Você pergunta quanto você pôs no café? Café. Normalmente o programador é Coca-Cola. Na Coca-Cola agora tem muito rato. Assim que é bom, né? Coloquei Coca-Cola pro café. Pessoal, copiaram? Todo mundo chegou aqui? Bom, então são duas etapas até agora, né? Primeira etapa, nós definimos quais vão ser as tarefas, né? Colocando predecessor e tudo mais. Definimos quais vão ser os recursos. Agora falta a gente fazer o quê? Falar quanto que a gente vai usar desse recurso e em qual momento, tá? Em qual tarefa que a gente vai usar. Então, para fazer isso, eu vou voltar lá no primeiro, que é o gráfico de Gantt, onde eu tenho todas as tarefas aí, tá? Eu voltei, então agora eu vou clicar duas vezes em definição da estrutura da equipe. É a primeira tarefa, definição da estrutura da equipe. Então eu vou dar 2 cliques na primeira tarefa aí. Aí vai aparecer essa janelinha aqui para mim. Tá? Aí eu vou lá em recursos. Acompanha aí, hein, gente. 2 cliques na primeira tarefa. Aí eu vou lá na aba recursos. Definição da estrutura da equipe. Primeira tarefa. 2 cliques. Aí eu vou lá na aba recursos. Não tem? Vocês estudaram ela. É a primeira. Aqui, ó. Não tem ela? Tem, senhor. Apaiando da barra de rolagem. Então, 2 cliques, vou lá em recursos, todo mundo já está aí? Já. O que tem alocado de recurso aí? Nada. Então eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, em
vocês não estão vendo, né? Eu vou clicar nesse botãozinho e ele vai me mostrar todos os recursos que eu tenho. Bom, nesse primeiro momento então, a primeira coisa que eu vou fazer, comprar os notebooks, tá? Então eu vou clicar aqui no notebook. Opa! Vou clicar aqui no notebook, vou clicar em alocar e aonde está 1, eu vou digitar 3. Clico no notebook, do alocar e aonde está 1 eu digito 3. Não espere o cursor piscar, que ele não pisca mesmo, tá? Só pode digitar aí que ele vai digitar. Correto? Já vou comprar todo o café e já vou comprar 3 licenças também no Visual Studio. Café é um só. Quantos notebooks você serve? 3 notebooks, 3 Visual Studio e um café. Pessoal, então nós definimos os materiais e as pessoas aí. Hein? Primeira coisa que a gente tem que pensar, quantos programadores nós vamos ter? Vamos colocar tudo 1? Vamos colocar tudo 1 só para poder facilitar a nossa atribuição aqui, mas na verdade colocar 1, colocar 10 é a mesma coisa, né? Então eu vou colocar aqui ó, que todo mundo vai participar desse momento inicial. Então eu vou colocar todos como 100%. Vai ficar tudo verdinho. Feito isso, eu vou dar o fechar. Ok? Agora eu vou lá na entrevista, ó. Vou dar 2 cliques na entrevista e vou lá definir quais os recursos que eu vou usar durante a entrevista. Então eu vou lá em recursos, vou clicar no alocar recursos e vou colocar o analista como trabalhando nesse recurso aqui. Só ele, tá? Vou lá no modelo funcional e vou colocar, participando do modelo funcional, o gerente de projeto e o analista. Analista de software. Pessoal, e aqui ó, o que já aconteceu? Eu já tenho aqui do lado direito, na coluna nome do recurso, os recursos que eu vou usar durante essa tarefa, tá? Clique aí para mim ó, em projeto. Vamos lá, gente, projeto, informações do projeto, estatísticas. Onde está? No menu lá em cima. Projeto, informações do projeto, estatísticas. O que eu já vou enxergar lá? Ó, o custo total do meu projeto até agora está ficando em R$ 12.224, tá?
Então, grande parte desse custo vem da compra das licenças e dos notebooks, né? Eu já paguei, eu já gastei até agora R$120. Então, assim, como que ele sabe que você já gastou R$120? Vou mostrar para vocês. Se eu vier aqui, ó, na entrevista, na linha geral, não é nela não, deixa eu ver, em algum lugar eu comprei alguma coisa. Ó, se eu vier aqui no meu modelo funcional, dei 2 cliques aí na tarefa modelo funcional. 2 cliques na aba geral. O que está lá em percentual completo? Na aba geral. Está 67%, não está? Está 30%? De cada um vai dar uma coisa aí, né? De acordo com o que foi mexendo. Então ele considerou esse percentual que eu já completei e já colocou que eu já gastei isso. Então com isso eu consigo saber o quê? Quanto que eu já gastei e quanto que ainda falta. Lá nas minhas informações do projeto já tem lá, ó, o custo total do projeto é R$12.224, você já gastou R$120 e ainda falta R$12.104. Então eu já sei o tempo do meu projeto, o custo total e o custo que ainda falta. Tá? Se eu vier aqui, gente, clique aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto ícone. No quinto ícone. Do lado esquerdo, no quinto ícone. Aqui, ó. Quarto. É o quinto ícone. Não, o quarto. É o quarto. Não é a P. Então, olha lá, tem o custo de cada uma das tarefas, ó. Definição da estrutura da equipe. Tem lá 11.536. Por que tem esse custo alto aí no começo? Porque é aí que eu estou comprando licença de Visual Studio e Notebook, né? Se eu pegar a entrevista, qual que vai ser o custo? O modelo funcional, qual vai ser o custo? Da etapa de levantamento toda, ó. O custo está em R$688 por enquanto. Tá? Cliquem agora no quinto ícone, que é o RBS aí. Você vai saber quanto que você vai gastar no teu projeto, de acordo com a alocação de recursos que você fez, com cada tipo de profissional. Quanto que eu vou gastar com o programador? Então, por enquanto, está em R$40, né? Com analista, 583. Com gerente de projeto, 198. Então, por que varia? Porque de acordo com o número de horas de cada tarefa. Não, mas você colocou mesmo? Aí? Não, mas às vezes é porque eu fiz mudança no tempo das tarefas. Entendeu? Às vezes a minha tarefa é um tempo diferente da sua. Aí eu pensei que tinha pegado lá do Rodrigo e já estava tudo. De acordo com a quantidade de horas, né? É porque o meu eu fiz um ajuste. Entenderam a ideia, gente? Então, com isso, ó, eu consigo saber, primeira coisa, quais são as tarefas que eu vou executar. Você não precisa de software para isso, né? Isso eu consigo fazer no Excel, concorda? Só que além disso, eu consigo sequenciar as minhas tarefas. Depois que eu sequenciei as tarefas, eu consigo achar o caminho crítico. Para que serve o caminho crítico? Não pode atrasar. Para me ver e enxergar, né? Quais as tarefas que não podem sofrer atraso, que são essas que estão em vermelho. O que mais que eu consigo enxergar aqui? A folga das tarefas, né? Além disso, eu consigo também, eu aloquei os recursos, né? Criei recursos, aloquei. Com isso eu vou saber o que eu vou precisar em cada momento, financeiro e de pessoal. Tá? E consigo também saber qual que é o custo total do meu projeto e o tempo total. E à medida que eu vou completando as tarefas, eu consigo acompanhando isso passo a passo. Porque eu vou lá nas informações do projeto, eu ponho lá, ó, deixa eu dar um exemplo. Eu vou aqui, projeto e informações do projeto.
Então, se eu olhar aqui nas minhas informações do projeto, eu vou ver aqui que o meu custo está em R$120 atual. Gente, atenção aqui, hein? Isso aqui é questão de prova. Eu já gastei então R$120. Se eu vier aqui e coloquei que eu já completei a tarefa entrevista, ó, vou colocar aqui 100% entrevista, eu já completei, tá? Se eu for lá em projeto, informações do projeto, isso já alterou. Ele já me deu que o meu custo do projeto agora está em R$600. Por quê? Eu já fiz a etapa de entrevista e já paguei por ela. Ok? Se eu fizer a definição da estrutura completa, vou colocar 50%, por exemplo. Eu vou lá em projeto, informações do projeto, o custo já alterou, porque eu já fiz metade das aquisições que eu tinha que fazer e metade do gasto do pessoal. Tá? Então ele vai me ponderando aqui qual é o custo total, quanto eu já gastei e quanto ainda falta. Correto? Mais uma coisa que é muito interessante da gente enxergar aqui. A gente tem o que a gente chama de linha de base. Linha de base é quando eu defino, eu faço uma proposta de projeto, defini uma proposta inicial e fiz um orçamento inicial disso aí. Só que com o tempo, com o andamento do meu projeto, isso começa a sofrer atraso, começa a ser alterado, aquilo que era para gastar 4 horas gastou 8, gastou 12, e o meu projeto vai aumentando o custo com isso. Então, para você calcular o custo disso, de acordo com os atrasos, é muito trabalhoso. Então ele já faz isso para a gente também. Primeira coisa que eu tenho que fazer então, é definir o que a gente chama de linha de base. O que é a linha de base então? Qual é o orçamento inicial, tá? Então a linha de base é o seu projeto inicial. O que você tinha pensado no início, que você ia gastar de custo e de tempo, tá? Então eu vou salvar isso. Como que eu faço para salvar isso? Eu vou aqui em projeto, desculpa gente, ferramentas, acompanhamento, salvar linha de base. Ferramentas, acompanhamento, salvar linha de base. E aí ele vai me perguntar se é do projeto ou só de uma tarefa. Eu vou deixar aqui ó, o projeto inteiro e dou OK. Não sei se vocês perceberam que aqui no meu gráfico gigante ele fez uma sombra cinza aqui, ó. Essa sombra cinza é a nossa linha de base, ou seja, é o que você tinha planejado, tá? Aí o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, eu vou clicar aqui na minha definição da estrutura da equipe, que é a minha primeira tarefa. Em vez de gastar esse tempo, eu vou colocar que ela gastou 5 dias. Então altere para mim aí para 5 dias. Definição da estrutura da equipe. Eu vou na duração e coloco 5. Professor, tu coloca assim, tu volta para 4? O que é? Tu coloca assim, tu volta para 4. Está cortando? Porque já tem um percentual completo. Mas pode digitar 5 de novo aí que ele acaba. Não, depois eu vou olhar com vocês. Ele volta porque o que acontece? Ele faz uma estimativa em cima dos recursos que você tem alocado e tudo mais. Tá? Depois a gente vai até ver como estipular isso de forma fixa. Tá? Então, olha só. Eu mudei para 5. Eu vou pegar aqui a minha entrevista, eu vou colocar que ela gastou 8 dias, em vez de 3, tá?
Peguem aí, gente, a entrevista, em vez de 3 dias, mudem para 8. Mudaram? Olha o que aconteceu, ó. O que está em cinza aqui, é a minha linha de base. Então, isso que está em cinza é o que eu tinha planejado. O que está em vermelho é o que aconteceu. Olha, essa tarefa vai ser executada aqui atrás. Aonde que ela está? Então, olha o atraso disso. Olha, essa tarefa ia ter essa duração. Olha o tanto que ela atrasou. Então, ele já vai me mostrando visualmente qual que é o impacto disso. Só que visualmente não é muito significativo, né? Se eu vier aqui agora, projeto, informações do projeto, entre aí. Aqui no meu, eu acabei diminuindo algumas tarefas, então ele vai mudar. Mas olha, ele vai me dar aqui, ó, a duração, né, que eu tenho agora, minha duração atual, considerando as alterações de tempo e a duração da minha linha de base. O custo que eu tenho agora e o custo que era na minha linha de base. Tá? Como minha linha de base tinha um custo, eu tinha um tempo maior e eu alterei para menor, ele vai diminuir o custo. Não, no caso aqui aumentou mesmo. É porque eu mudei algumas tarefas ali. De vocês está um pouquinho diferente. Mas ele me mostra qual que é o custo da linha de base, ou seja, qual que é o custo do planejado, do teu planejamento, e qual que é o custo atual. Qual que é o número de horas do seu planejamento, que é a linha de base, e qual que é o número de horas atual, considerando os atrasos. Tá? Se adiantar, acontece a mesma coisa. Ele vai te mostrar as reduções de custos que você vai ter. Ok? Então eu consigo também acompanhar com essa linha de base os reflexos de maior duração ou menor duração dessas tarefas. Ok? Dúvidas nisso, gente? Nada? Ó, Vai ter mais começar a fazer. a gente tem uma série de detalhes mais técnicos mesmo, de duração de tarefa, que é qual tarefa que termina com qual, e outras coisas que são mais minuciosas. Para fazer isso, a gente tem que estar craque nisso aí. Eu quero então que vocês lancem, peguem aquele projeto de vocês, né, que já está planejado lá no Excel, e tentem fazer um novo projeto utilizando o de vocês agora. Tá? É basicamente o que eu já tinha pedido para vocês, né? Só que eu quero que vocês façam até chegar aqui, tá? Com recursos e tudo mais. Eu sei que os recursos agora vão ser meio difíceis, né, de definir, de calcular valor, mas vamos tentar começar.